espontânea vontade, não por livre e espontânea pressão. Então são elementos de graça, e nós podemos aqui, como um dos elementos de graça, estar adorando o nosso Deus, sabendo que Ele recebe toda a nossa adoração, mas com um enfoque principal do seguinte: sirvam uns aos outros, conforme, cada um conforme o dom que recebeu, de administrar bem a multiforme graça de Deus. Esse administrar bem significa administrar com responsabilidade, administrar com eficiência, porque nós não estamos fazendo alguma coisa para pessoas, nós estamos fazendo alguma coisa para Deus, e quando fazemos para as pessoas, nós devemos fazê-las como estivéssemos fazendo para o nosso Deus, ok? Para não tirar a ideia da nossa responsabilidade em fazer da melhor forma quando estamos fazendo no nosso trabalho, na nossa casa, nas nossas relações. O outro texto está em Lucas, no capítulo 12, abra aí em Lucas, no capítulo 12, esses dois textos, eles mostram claramente sobre as nossas responsabilidades aí, e como administrar bem, administrar com responsabilidade os recursos do reino. Isso é um dos aspectos de viver a Missio Dei. Missio Dei significa a missão de Deus, tá bom? Que como igreja devemos nos agregar a essa missão de Deus, e não Deus se agregar à nossa missão. Então em Lucas no capítulo 12, versículo 42 a 48. Capítulo 12 de Lucas. O texto diz assim: estejam preparados com o corpo cingido e as lamparinas acesas, façam como os homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vier e bater. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles, se os encontrar vigilantes. Porém, considere isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam assim também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então Pedro perguntou: Senhor, esta parábola é só para nós, ou é também para todos? O Senhor respondeu: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhes dar sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor demora para vir, e começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber, a embriagar-se? Virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não o sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito for dado, muito lhe será exigido, e àquele a quem muito se confia, muito mais se lhe pedirão. Então esses dois textos, dá para perceber que mostra e nos chama a atenção a responsabilidade que devemos assumir, fazendo bem aquilo que nos compete fazer, e não deixando de fazer aquilo que nos compete fazer. Por isso, administrar com responsabilidade os recursos do reino, como marca aí da Missio Dei. Mas vamos lá, o que é Missio Dei?
Missio Dei é a missão de Deus, ela é muito bem expressa por esse texto de João capítulo 6, versículo 29, que diz assim: a obra de Deus é esta. Quando ele diz a obra de Deus é esta, significa o quê? A missão de Deus é esta. Então Deus tem uma missão. Qual é essa missão? Que vocês creiam naquele que Ele enviou. Então a missão de Deus não é guardar você, muito embora Ele o faça. A missão de Deus não é encher o seu coração de alegria, de segurança, de consolo, muito embora Ele o faça. Mas a missão principal de Deus, a missão principal de Deus é que nós o creiamos, que nós creiamos naquele que Ele enviou, que nós creiamos em Jesus. Então essa é a missão de Deus. A nossa vida só faz sentido quando nós cremos em Cristo Jesus. Afinal de contas, para isso Jesus veio, para que nós creiamos que Ele é quem é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é o nosso Redentor, é o nosso Salvador, é aquele que se entregou na cruz para fazer a nossa reconciliação com Deus, porque o homem está afastado de Deus, o homem está completamente afastado de Deus. A missão de Deus é nos trazer de volta, custe o que custar. E qual é a missão da igreja a partir disso? É a de ser referência na restauração de vidas através do Evangelho de Jesus Cristo, a fim de apresentá-las perfeitas em Cristo. E nós as apresentaremos perfeitas em Cristo através do Evangelho. Não existe outra forma de nós cumprirmos a nossa missão, se não nos anexarmos na missão de Deus. A missão de Deus é que nós creiamos. Quando nós olhamos num texto bastante conhecido em João, se você puder, eu estimulo que você faça, no capítulo 20 do Evangelho de João, ele menciona o porquê muitos sinais foram feitos. Ali no capítulo 20, versículo 30 e 31, quando ele diz, olha, na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, é o enviado, o Filho de Deus, e para que crendo, tenham vida em seu nome, que não sejamos as estátuas do mundo, frias, sem vida. Logo mais vocês vão saber por que eu estou dando essa figura da estátua. Mas Jesus se apresentou para quê? Para que nós creiamos nele, e para que a partir disso tenhamos vida, deixemos de viver uma subvida, e tenhamos vida que vale a pena ser vivida, porque Jesus mesmo disse, o diabo vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Vida em abundância não é muito dinheiro no bolso, como muitos acham que vida abundante é isso. Você também, e eu também, conhecemos tanta gente que tem muito dinheiro e é extremamente infeliz. E nós sabemos também que tem muita gente que tem muito pouco, mas vive com leveza, vive levando pouca coisa nas costas, vive arcando menos as suas costas diante dos pesos deste mundo. Então, a missão de Deus e a missão da igreja, elas precisam ser análogas, elas precisam estar ligadas, não no sentido de Deus estar ligado à minha missão, como se ele fosse um servo meu, existindo para me dar sustentação, para que as minhas coisas sejam conforme eu desejo que sejam. Não, nós é que devemos viver em função da missão de Deus. Então a missão de Deus, ou a missio Dei, que é uma expressão em latim, que significa exatamente isso, missão de Deus, é que nós creiamos no nome daquele que Ele enviou.
E sendo assim, tenhamos vida no seu nome. E como igreja, nós temos uma missão. Qual é a nossa missão? É nos encontrar domingo aqui? Não é a principal. A nossa missão é nos encontrarmos para adorarmos, para nos prepararmos, para quê? Para levar as pessoas, para sermos usados, para levar as pessoas à restauração. E através do quê? Através do Evangelho de Jesus Cristo, porque elas serão apresentadas perfeitas em Cristo, justamente através desse Evangelho. Então, muito disso nós já falamos no domingo passado. Estamos aqui dando apenas uma rápida, relembrando um pouquinho aquilo que nós vimos. Agora, como igreja, precisamos entender quem somos. Nós não somos aquilo que todo mundo vê quanto a nossa fachada, porque o que as pessoas veem, elas não veem a igreja, elas veem o templo. Templo é diferente da igreja. A igreja é isto que nós estamos vendo. A igreja tem o seu aspecto de organismo e tem o seu aspecto de organização. Nós temos duas ênfases. Nós somos organismo no sentido de que somos o corpo de Cristo. É a igreja no mundo toda, é aquela igreja que será resgatada por Cristo Jesus quando Ele vier, que será trazida para junto dEle quando Ele vier, será arrebatada, será raptada, como uma expressão assim bem forte. A igreja será raptada. De repente, aqueles que são igreja, não que pertencem à igreja necessariamente, mas aqueles que são igreja, que são membros de Cristo, que são membros do corpo de Cristo, que têm uma experiência de salvação, que têm uma experiência de religação com Deus na pessoa de Jesus, aquelas pessoas que têm vida em seu nome, e que foram restauradas a partir do Evangelho. Esse é o organismo. O organismo, nós não podemos ver. O organismo é invisível, é a igreja invisível. Quando nós estamos na rua andando, eu, pastor Fernando, eu, Henrique, eu, Paulinho, ninguém está vendo que é a igreja que está andando, mas é a igreja que está andando, a igreja invisível andando, a reunião de 2 salvos, de 2 restaurados, de 2, 3, 5, percebe? Então a igreja, quando falamos da igreja, a igreja tem um aspecto de invisibilidade, é um organismo, esse organismo é chamado corpo de Cristo. Quando o apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 2, versículo 22 e 23, diz que Deus sujeitou todas as coisas aos pés de Jesus, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, e sujeitou todas as coisas a seus pés, é Deus falando a respeito de Jesus, e sobre todas as coisas ou seja, Ele, Jesus, o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então essa é a igreja invisível, essa é a igreja invisível. Quando o apóstolo Paulo fala em Colossenses, no capítulo 1, versículo 18, ele diz, e ele é a cabeça do corpo da igreja. Veja, isso tem um aspecto de organismo. A igreja reunida, a igreja universal, no sentido de a igreja no mundo, espalhada mundo afora, em qualquer lugar que nós possamos imaginar, é o cabeça de Cristo. Então dá para perceber esse elemento, esse detalhe do que se é a igreja em termos de invisibilidade, é aquilo que nós não podemos ver, mas ela existe, nós fazemos parte dessa igreja, como membros da Igreja Batista Vida Nova, como salvos por Cristo, como restaurados,
Nós fazemos parte dessa igreja, desse organismo vivo. Agora, a igreja também é uma organização, ou seja, organização é um conglomerado de pessoas que se vê. Quer ver um exemplo disso? Quando nós olhamos lá em Atos, no capítulo 2, abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 2, Atos retrata o nascimento da igreja, como a igreja começou. Não estamos falando naquele texto de Jesus, quando Jesus institui a sua igreja, sobre esta pedra estabelecerei a minha igreja. Não, aqui é a igreja estabelecida mesmo como pessoas salvas por Cristo. Ali em Atos, no capítulo 2, do versículo 41 a 44, a gente vê a igreja nascente, de sorte que foram batizados, porque Pedro, depois do batismo do Espírito Santo, ele pregou a Jesus como sendo vida para que crescem em seu nome. E esses que creram foram batizados, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações, e em toda a alma havia temor, e em muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Veja que tudo isso era visível, é a igreja visível, é a igreja organização, a igreja que se encontrava ali, que se reunia naquele lugar, e todos os dias, versículo 44, que criam, estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam a todos, segundo cada um havia de mister, e perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Então a gente pôde ver aqui a igreja como organismo que tem vida e organização. Esses textos aí mostram claramente para nós isto. Agora, essa igreja, que é uma organização, é também uma expressão visível do reino. Então, quando as pessoas olham a igreja reunida, ela vê o reino de Deus, uma expressão visível do reino de Deus. Como as pessoas vão ver o reino de Deus aí fora? O reino de Deus é invisível, é o poder de Deus exercendo soberania sobre o reino, sobre todas as coisas, muito embora algumas pessoas não percebam. Deus permitindo algumas coisas e não permitindo outras. Ah, pastor, por que acontece tanto isso, tanto aquilo? Permissão de Deus. Eu não vou falar para Deus, a não ser que você queira. Por que o Senhor está fazendo isso? Isso não faz sentido. Se você quiser, pode até fazer isso. Não garanto as consequências também. Então, o que nós vemos aí, o que? É a expressão visível. Então, olha só, a igreja, organização, é um organismo vivo, ou seja, é um organismo vivo, é uma organização, é uma expressão visível do reino. Eu acho linda essa definição. O que é a igreja como organização? É a expressão visível do reino de Deus. Quando nós nos apresentamos como crentes em Jesus Cristo no nosso trabalho, as pessoas olham diferente as nossas ações. Decepcionados quando as nossas ações não coincidem com os valores do reino. Bem verdade. Mas com grande testemunho quando eles percebem, não, realmente ele é um filho de Deus, realmente ele é um crente de verdade, realmente ele esboça e expressa valores do reino de Deus. E isso tem a ver com a igreja. Então esse looping aí, a Igreja Batista Vida Nova é uma organização que é a expressão visível do reino, e que isso tem a ver com a Igreja Batista Vida Nova, e todas as igrejas
locais estabelecidas mundo afora, assim como Paulo escreveu ali em Apocalipse, as 7 cartas do Apocalipse. Ele escrevia as 7 cartas à igreja de Éfeso, à igreja de Esmirna, à igreja de Pérgamo, à igreja de Tiatira, à igreja de Laodiceia, à igreja de Filadélfia. Eram igrejas estabelecidas, organismo, mas organização também. Assim como Paulo, coincidentemente, também escreveu 7 cartas, não que ele escreveu 7 cartas, mas ele escreveu as 7 igrejas. Eu não estou contando aí quando ele escreve 2 cartas, uma a primeira carta aos Coríntios e a outra a segunda carta aos Coríntios, é uma mesma igreja. Então Paulo também escreve as 7 igrejas. A igreja visível é uma igreja manifestada através dos dons, das capacitações. Os dons para tocar que eu não tenho. Os dons para ser usado como diaconia, que esse não é o meu dom é pastoral. O dom de trabalhar com a tecnologia, a gente sabe o arroz com feijão, mas esse pessoal sabe muito. Dons, ministério infantil, que sabe trabalhar com ministério infantil, que não é o meu dom. Amo as crianças, mas não é o meu dom. Então, a igreja visível é perceptível através de dons, dos seus dons, das suas capacidades, o que cada um faz, o que eu faço como pastor, o que o ministério diaconal faz como diaconia, o que o ministério de som e imagem faz com a tecnologia, o que o ministério de intercessão faz nos lastreando na nossa vida, nas nossas dinâmicas, o que a administração, o ministério da administração faz cuidando da parte administrativa, legal, jurídica. Dons, todos nós. Gente, sem medo de errar, a palavra de Deus é muito clara em 1 Coríntios capítulo 12, em Romanos no capítulo 12, em Efésios no capítulo 4, que fala sobre os dons. Cada um de nós tem pelo menos um dom, pelo menos um. Tem pessoas que têm mais dons, tem pessoas que tocam e pregam, e ensinam, e ainda cuidam, multiplicidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, como o apóstolo Paulo tem ensinado. Então, a igreja de Jesus como organização, ela é uma expressão visível no reino, através de todas essas coisas, inclusive, através do exercício de liderança, estabelecimento de liderança. Aliás, eu quero, até por conta do momento em que nós estaremos, alguns já receberam as cédulas de eleição da diretoria, se os irmãos fiquem com ela um pouquinho, já nós damos instruções, logo mais damos instruções sobre isso, que tem a ver com a eleição de alguns líderes na diretoria da igreja. Existem qualificações, essas qualificações eu quero compartilhar com você, porque o reino de Deus, constituído por além de organismo, uma organização, que é a expressão visível do reino, manifestado através de dons, e levantando líderes. Esses líderes têm que ter qualidades, e quando o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, ele escreve 2 cartas a Timóteo, na sua primeira carta, lá no capítulo 3, se referindo a diáconos e pastores, ele diz assim, ali em 1 Timóteo capítulo 3, olha só, nesse primeiro grupo ele fala aos presbíteros, aos pastores, aos episcopos, né? Fiel é a palavra, se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja,
É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito, porque se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, está falando de líderes que a igreja estabelece com critérios, pré-requisitos. O texto dispensa maiores comentários, ele é autoexplicativo. A partir do versículo 8, ele vem falando dos diáconos, que é um dos líderes. Isso não significa que todos os outros líderes, que servem no ministério infantil, que servem no ministério da música, que servem no ministério de intercessão, que servem, enfim, todos os outros ministérios, não devam ter os mesmos pré-requisitos. Ele diz assim dos diáconos: quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com consciência limpa. Também esses devem ser primeiramente experimentados, e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. E, enfim, ele vem mostrando aí algumas qualificações, e ele faz isso na carta que ele escreve a Tito. Na carta que ele escreve a um outro homem de Deus, a Filemon. Enfim, eu só quis abrir esse parênteses e fechar logo em seguida, que o estabelecimento de lideranças é importante, claro que é importante, mas mais importante é a qualificação dessa liderança, não é qualquer um. Então, esse momento em que nós estamos qualificando essa liderança, é importante para quando nós formos votar aí, não é? Dá para mim aquela cédula para mim, Fê, por favor. Os irmãos receberam? Então nós temos aí uma indicação para primeiro vice, segundo vice e tal, né? Não os elementos em si, mas as qualificações dele. Mas aí eu quero fechar esse parênteses e passar para o seguinte, que essa igreja, como expressão visível do reino de Deus, ela é composta de pessoas, ela é composta de dons, ela é composta de ministérios, ou seja, áreas que trabalham determinadas funções. É composta de um culto, como nós estamos tendo agora, que é uma expressão visível do reino. É composta de cuidados mútuos que temos de ter uns para com os outros. É composta de assistência que cada um de nós dá uns aos outros. É composta de responsabilidades, é composta de administração. Então tudo isso é expressão visível do reino, percebe? Esse é o corpo de Cristo como organismo. Quando nós olhamos na Igreja Batista Vida Nova, nós temos aí uma estrutura. Eu espero que você esteja vendo bem aí. Essa é a nossa estrutura, tá bom? Nós temos aí alguns ministérios. Nós temos um conselho geral, uma assembleia geral, aliás, com os braços. O que é Assembleia Geral? É a igreja reunida. Nós somos, como Igreja Batista, nós somos do estilo congregacional. A congregação é composta por essa assembleia, ela é quem decide. E a congregação, a Assembleia Geral, tem dois braços. Uma é a diretoria estatutária, que estará agora, a partir deste domingo, do domingo que vem, com a entrega das cédulas no outro domingo, daqui a 15 dias, é diretoria estatutária. Um conselho fiscal, que fiscaliza toda a ação de finanças, são pessoas separadas. E
um conselho gestor que ainda não existe, por isso ele não está pintado ali, tá? Não está operoso ainda, muito embora ele mantenha essa caixinha, vamos dizer assim, no estatuto da igreja, que a igreja poderá ter um conselho gestor. Isso daí não é o caso agora de nós levarmos, de identificarmos isso. Mas olha só, diaconia, um ministério infantil, outro ministério, jovens e adolescentes, ação social, evangelismo e missões, que não está pintado, porque a ação de evangelismo e missões é de cada um dos ministérios, não tem um ministério que vai fazer evangelismo, todos nós, segundo os nossos dons e as oportunidades que Deus nos dá, vamos fazer isto, precisamos fazer isto. Nós não precisamos ter um departamento específico, porque senão todos os outros departamentos, não, evangelismo e missões não é comigo, tem um departamento que cuida disso. Não, isso é prerrogativa, toda a igreja é quem tem que fazer isso. A terceira idade, que só está planejado, mas ainda não está efetivado, e todos os outros ministérios, olha só, ação social, famílias e casais, educação cristã, homens, som e multimídia, intercessão, mulheres, louvor e adoração, integração e comunhão. Então, o que nós vemos aí é a igreja visível. As pessoas, o mundo vê a igreja assim, por isso é que nós somos uma organização. Como nós trabalhamos para Deus, nós precisamos fazer o melhor, ou não? Precisamos fazer sempre o melhor. Então, essa é a nossa estrutura para que a gente possa entender isso, tá bom? E nós temos um estatuto social. O que é esse estatuto social? É um documento que toda organização precisa ter perante, é uma questão de exigência jurídica, que o cartório exige isso de nós, Vida Nova como CNPJ. Nós temos um estatuto social. Esse estatuto social, cujo artigo 17, aí só esse eu coloquei, diz que a administração da igreja será exercida por uma diretoria estatutária, composta dos seguintes membros. E aí vem todos os elementos aí, não é, da diretoria estatutária, que são as funções que a igreja irá votar, irá eleger daqui a 2 semanas, que é quando você vai entregar para nós todo esse nosso, esse elemento da cédula, palavras às vezes não chegam, essa cédula, tá bom? Então, tudo isso, gente, é para mostrar o quê? Que a igreja, ela vai desde um organismo vivo com elementos espirituais intrínsecos, característicos daí uma igreja organismo, como uma igreja organização, que é para a gente ter ideia do quê? De que nós precisamos agir com responsabilidade em quaisquer uma dessas áreas, quer seja na direção dos ministérios, quer seja na composição da diretoria, que é o que nós estamos votando aí, que é essa cédula que que talvez alguns não receberam, porque quem recebeu essa cédula somente os membros da igreja, porque só os membros da igreja é que votam, os membros arrolados como membros da igreja, tá bom? Quem não for membro da igreja ainda, é o nosso congregado, não menos amado do que os membros da igreja, não menos amado, não menos respeitados, ok? Quando você, que não é membro da igreja, tornar-se membro da igreja, com direito a voto, com direito a ser votado, e com responsabilidade a partir dos seus dons, aí você receberá uma dessas cédulas para poder votar e ser indicado, que nós temos aí várias, para cada função, nós temos várias, pelo menos, no mínimo uma e no máximo 3 indicações. E eu quero concluir aqui.
concluir dizendo que, como igreja, gente, nos cabe entender qual é a nossa missão. O que nós viemos fazer aqui? Qual é o nosso papel aqui, como pessoas? Qual é o nosso papel aqui como organização? E qual é o nosso papel como organismo? O nosso papel como organização não estará completo se nós não entendermos o nosso papel de organismo. Nós somos um organismo vivo. Sabe o que significa organismo vivo? Organismo vivo significa membros de um corpo, já que a igreja, como organismo, é um membro, é o corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Nós estamos agregados a esse corpo de Cristo. Cada membro, assim como do nosso corpo, cada membro do nosso corpo tem a sua função e é necessária. Como igreja contemporânea, igreja dos nossos tempos, nos cabe entender a nossa missão, quem somos e como trabalhamos como organização. Isso é importante. Gente, seriedade. Existe seriedade na maneira de administrarmos todos esses recursos. Por isso, o subtítulo, Fazendo a Missio Dei, trabalhando com responsabilidade, aquilo que Deus tem colocado à nossa disposição fazer. E por último, a nós, como igreja contemporânea, nos cabe utilizar esses parâmetros bíblicos que a gente mencionou, para lastrear todas as nossas posturas e a maneira como operamos como igreja. É assim que nós operamos como igreja, de maneira séria, de maneira responsável. Responsável diante de você, falo como diretoria, falo como pastor presidente da igreja, com respeito a você. Precisamos agir com lisura, como nós operamos. E a igreja, a responsabilidade como igreja, de fazermos isso como igreja, diante do fisco, diante do que se requer juridicamente, do que se requer a Constituição, e os nossos, sem dúvida nenhuma, os nossos testemunhos. E aí a gente está falando de qualidade de liderança e qualidade desses membros do corpo, administrando com responsabilidade os recursos do reino. A proposta foi que, desde o domingo passado até hoje, nós estivéssemos trabalhando esses elementos importantes aí do viver a Missio Dei. Que o Senhor nos abençoe tremendamente, que cada um de nós que ainda não tem, quem sabe, a percepção do que é a igreja, gente, ela é muito mais do lugar onde nós vamos assistir um culto, é muito mais do lugar onde a gente vai assistir um teatro, do lugar onde a gente vai comer uma feijoada, do lugar onde a gente vai ver os nossos meninos e as nossas meninas, depois de ter trabalhado tanto, mostrar para nós o que é trabalho missionário, depois nos estandes lá em cima. Igreja é muito mais do que isso. E que o Senhor nos abençoe aí, nos qualifique cada vez mais para fazer aquilo que nos compete fazer como igreja de Jesus. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, queridos, vamos orar. E logo depois eu quero dar uma palavra bem rápida em relação a essa cédula, depois nós vamos cantar. Senhor Deus, obrigado por esse tempo em que nós pudemos estar trazendo à nossa mente, trazendo à nossa consciência o significado de igreja, de eclesia, de ajuntamento santo, de ajuntamento com o objetivo de te adorar, de te glorificar, de exaltar, tão somente. E nós queremos, ó Deus, estar com o nosso coração voltado para isso, cada vez mais. Mas também entendedores da nossa responsabilidade
como membros desta igreja, como membros da igreja, como expressão visível do teu reino, que testemunha este mundo, o projeto de salvação, apresenta a esse mundo o evangelho, a boa nova, a boa notícia que salva, que restaura. Obrigado a Deus, porque fazemos isso aqui em Vida Nova, já há 93 anos. Obrigado. Nós nem imaginamos os frutos que vieram dessa missão, nós nem imaginamos, mas nós temos a absoluta certeza que o Senhor é quem trabalha nos corações de vidas, de pessoas, marcando a tua presença e conscientizando cada um de nós da nossa responsabilidade como igreja local. Obrigado, porque como igreja também nós podemos focar em missões locais, missões nacionais, missões mundiais, como parte da nossa missão. Te pedimos que nós possamos fazer isso cada vez mais e melhor, em nome de Jesus, amém, amém. Rapidamente,